Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes nessa noite por podermos estar aqui, agradecendo a esse Deus maravilhoso, exaltando a esse Senhor. E o nosso desejo é que essa graça de Deus, esse amor, essa alegria, essa paz, que ela chegue aí até você, que ela possa inundar o seu coração, que ela possa inundar a sua casa, o seu lar neste momento. E eu convido a todos, eu convido a você aí onde você estiver, você a fechar os seus olhos, pois nós vamos levantar um clamor ao nosso Senhor, nós vamos aproveitar este início para agradecer a Deus e dizer a Ele o quanto nós somos gratos, o quanto nós o amamos e o quanto nós estamos felizes por todas as coisas, por tudo que Ele tem proporcionado a cada um de nós, a igreja do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Estamos aqui neste momento. Nós clamamos, Senhor, a Ti. Clamamos, Senhor, por nossa igreja. Clamamos, Senhor, pelo nosso país. Nós clamamos, Senhor, por todos, Senhor, que vivem, Senhor, que vivem essa atualidade, Senhor, que tem passado por todos esses momentos difíceis, momentos, Senhor, a qual, com certeza, se nós pudéssemos escolher, nós não estaríamos vivendo, Senhor. Senhor, nós cremos, Senhor, num Deus poderoso, apesar, Senhor, de todas as dificuldades, de todos, Senhor, os impedimentos, de todas as barreiras, de tudo, Senhor, que tem acontecido ao nosso redor. Nós cremos, Senhor, no Teu poder. Nós cremos, Deus, que nós servimos um Senhor todo-poderoso, ó Pai, que tem o controle sobre Suas mãos, que conhece, ó Pai, a cada um de nós, que tem, Senhor, cuidado dos nossos corações. Ó Senhor, nós podemos e devemos sim Te agradecer nessa noite, Te louvar, Senhor, Te bendizer, porque Tu és maravilhoso, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és aquele que escolheu a cada um de nós. Então, eu venho pedir a Ti, Deus, que neste momento, que essa paz, Senhor, que a Tua alegria possa inundar os corações, que essa alegria possa encher, Senhor, os lares, todos, Senhor, todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você nessa noite a dedicar esses momentos, esse pequeno momento que nós teremos aqui. Eu quero incentivar você a dedicar este tempo ao Senhor. Não sei se você teve hoje essa oportunidade, mas aqui está uma grande oportunidade para que você possa pensar em Deus, para que você possa ligar os seus pensamentos naquele que é digno de toda a glória. Eu quero ler aqui com vocês, no Salmos 32, no versículo 7, iremos ler apenas esse versículo, que diz assim, Salmos 32, no versículo 7. Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da angústia, Tu me cercas de alegres cânticos de livramento. Eu gostaria de ler mais uma vez, para que nós prestássemos atenção em cada palavra que estamos falando. Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da angústia, Tu me cercas de alegres cânticos de livramento. Glória a Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é um culto de adoração ao nosso Deus. É exatamente para isso que nós estamos aqui reunidos. Com certeza gostaríamos de estar em outras circunstâncias e ter todos os outros aqui conosco, toda a igreja, todos os irmãos. Mas o propósito é o mesmo. Este é um culto de adoração a Deus. Esse mesmo Deus que tem cuidado de nós, esse mesmo Deus que quando nós clamamos, que quando nós dobramos os nossos joelhos, que quando nós conversamos com Ele no caminho ao trabalho, esse é o qual nós falamos com Ele quando estamos dirigindo o nosso carro, é este
o Deus que está aqui presente em nosso meio neste momento. Nós sabemos que muitos têm corrido para muitos lugares, muitas pessoas, muitas vidas, têm buscado respostas, têm buscado socorro, têm buscado soluções em muitos lugares, têm pedido socorro a muitas pessoas, têm usado todos os recursos, têm esgotado todos os recursos para que alcance algo que tem buscado para a sua vida. Mas nós que estamos aqui hoje, nós cremos que o único libertador, o único que pode verdadeiramente nos atender e nos socorrer em qualquer circunstância da nossa vida, não só hoje, é o nosso Deus. Eu quero aqui hoje lembrar você e trazer também a minha lembrança, que não apenas nesse momento, mas Deus, Ele está conosco desde o dia em que nascemos, então Ele tem nos socorrido em todos os anos de nossas vidas. Não é só hoje, não é só nessa circunstância. O Senhor, Ele tem mostrado a sua graça. Eu tenho certeza que você pode lembrar de muitos momentos a qual o Senhor, Ele te sustentou literalmente nas mãos dEle. Momentos em que você consegue se recordar em que, se não fosse a graça de Deus na sua vida, você não conseguiria estar aqui, você não conseguiria estar fazendo as coisas que você faz hoje. Glória a Deus. Esse Deus é o nosso Salvador. Esse Deus é o Deus ao qual nós louvamos. Então eu quero convidar toda a igreja, nós somos a igreja, que você adore o Senhor em espírito e em verdade, que você possa sim aproveitar cada minutinho que nós vamos passar aqui, neste período de louvor, neste momento que nós ouviremos a palavra de Deus tocando aos nossos corações. Sabe, aquele Deus que Ele vai falar com você de uma forma que você não vai ter dúvidas, que você vai falar: meu Deus, eu estou aqui do outro lado, mas parece que eu falei alguma coisa sobre mim, porque era exatamente isso que eu precisava ouvir. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o poder de Deus, que Ele alcança você muito antes de você falar, que Ele conhece o seu coração muito antes de você pedir ou chorar. É esse Deus. Esses dias eu vivi uma experiência muito bonita com o Senhor. Eu estava ali num momento de muita reflexão e eu ouvi a palavra do Senhor falando diretamente comigo. E eu cheguei até a comentar com uma pessoa que é como se eu ouvisse uma voz bem longe, que ia chegando cada vez mais perto. Foi exatamente isso que eu senti naquele dia. Aí a voz ia se aproximando, ia ficando mais alto, e aquilo me fez acordar. É como se alguém estivesse puxando a minha mão e estivesse falando: ei, acorda, levanta. É eu sim que estou aqui. É eu sim que tenho o poder de te dar esse ânimo que você precisa. É eu sim que tenho o poder de reconstruir esses pensamentos equivocados. Sou eu, Deus. Esse Deus que está tão perto. Glória a Deus. Então tenha certeza nessa noite que Deus, Ele está mais perto de você do que você pode imaginar. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que este louvor Ele possa alcançar o seu coração nessa noite. Que em meio a essas palavras que você irá cantar aqui com a gente, você sinta as mãos do Senhor Jesus trazendo vida, trazendo esperança para o seu coração. E que você venha se levantar assim, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar,
se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeira adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, ainda que pareça
Boa noite, irmãos, tudo bem? A paz de Deus. Queria te convidar a fazer uma oração pelo nosso país, por essa situação que a gente está passando no momento. Então, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Deus, primeiro de tudo, eu quero te agradecer por o Senhor ter dado a oportunidade da gente estar aqui, podendo gravar esse culto online. E queria também pedir pelo nosso país, orar por todo mundo que tá na linha de frente batalhando contra o Covid, por todo mundo que trabalha nos hospitais, por todo mundo que trabalha em posto de saúde, todos os médicos. Queria orar por todos e pedir por todos, que o Senhor cuide de todo mundo, que o Senhor coloque amor e carinho no coração de todos para poder lidar com essa doença. Queria também orar pelos comerciantes, por todo mundo que está trabalhando, está passando por uma dificuldade, seja financeira, seja em relação ao seu trabalho, poder trabalhar ou não. Queria pedir que o Senhor cuide de todos e que o Senhor nos dê força para poder passar por essa fase difícil que a gente está passando. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez reunidos para meditar na palavra do Senhor. Eu acredito que você já louvou ao nome do Senhor com as duas canções. Oramos pelo Brasil. E agora eu quero convidar você a meditar nesse texto junto comigo, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24 e verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24 e verso 13. Se você puder pegar sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e leia junto comigo esse texto, tá bom? É um dos textos que eu mais gosto. Eu gosto de muitos aqui, né? Mas esse também é um texto muito emocionante, muito bonito. E eu gostaria que você, se você puder, pegar sua Bíblia no celular, a sua Bíblia, o livro mesmo, físico, e leia junto comigo. Se você tiver com o celular aberto, Facebook, Instagram, qualquer outro aplicativo, desligue agora e vamos voltar a nossa atenção para a palavra do Senhor, tá bom? Saia do WhatsApp, pare de ficar mandando mensagem no grupo e vamos prestar atenção aqui na palavra do nosso Deus, ok? Diz assim o texto, lá no verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram.
Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia para mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por estarmos reunidos, Senhor, e aprendermos a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, obrigado, Senhor. Abra o coração dos meus irmãos, abra o entendimento dos meus irmãos, para que todos nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite de domingo. Em nome de Jesus, amém e amém. Essa passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 35, é uma das passagens mais lindas que tem na Bíblia. Depois, se você puder ler com calma, sozinho, na sua devocional, leia e vai entendendo o que está acontecendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Naquele tempo, Jesus surge, ele começa o seu ministério, estava aproximadamente ali com 30 anos. Então Jesus era um homem jovem, começa a pregar, a ensinar, a curar, a falar coisas que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir. E isso chama muito a atenção do povo na época. Então Jesus começa a ganhar seguidores, pessoas que querem segui-lo e ouvi-lo o tempo todo. Então dizia: olha, Jesus amanhã vai estar em tal sinagoga. Provavelmente, muitas pessoas iam para lá. Jesus estava na rua conversando com alguém ou ensinando alguma coisa. Provavelmente, as pessoas se aglomeravam aonde Jesus estava. As pessoas queriam ouvir Jesus. E uma das coisas que ficou bem evidente é que muitos judeus na época começaram a perceber que ele era, de fato, o Filho de Deus, que ele era o Messias e que ele poderia salvar Israel. Israel, que naquele momento era um povo vassalo, era um país de terceira classe, era um país que já não tinha a grandeza do passado, era um país que já não tinha a grandeza da época do rei Davi ou do rei Salomão. Israel era um país praticamente insignificante. No entanto, quando Jesus aparece e as pessoas começam a conhecer Jesus, os judeus, alguns, começaram a achar que Jesus, de fato,
era o Filho de Deus, era o Messias esperado e que Jesus iria livrar Israel do jugo do Império Romano. No entanto, uma coisa importante é que o judeu, ele acreditava que Jesus seria uma autoridade política, que Jesus seria, como foi no passado, grandes líderes que Israel teve. Então, eles estavam esperando um líder de guerra. Eles estavam esperando que Jesus ia ali começar a pregar, a ensinar, a curar, mas daqui a pouco Jesus ia se tornar um político, uma figura política, ia montar um grande exército e iria fazer Israel se tornar uma grande nação novamente. Ia fazer Israel se tornar uma potência. Eles não tinham a visão que nós temos hoje de Jesus, como esse Jesus que a Bíblia nos mostra. Eles estavam esperando um Jesus general de exército. Eles estavam esperando um Jesus guerreiro. Mas o homem tem os seus sonhos, o homem tem as suas fantasias, o homem tem os seus desejos, mas Deus tem os seus propósitos. E o propósito de Deus não era que Jesus fosse um grande guerreiro, um grande líder político e começasse a criar várias guerras com outras nações. Não era esse o objetivo de Deus. Mas isso eu e você hoje sabemos. Nós sabemos. Mas o povo na época não sabia. Então, na hora que eles viam Jesus andando na rua, aquela multidão em volta de Jesus, eles começavam a achar, a ter esperança no coração de que Jesus seria esse grande guerreiro. No entanto, outras pessoas que eram inimigas, que olhavam para Jesus com um olhar de desconfiança, eles não estavam tão à vontade com Jesus, porque eles pensavam o seguinte: olha, Jesus está ganhando muita fama, está ganhando muito prestígio, e isso não me agrada. Eu acho que ele pode ser um adversário para nós daqui a alguns anos. Então tinha alguns líderes na época que se sentiam incomodados com Jesus, se sentiam incomodados com a possibilidade de Jesus se tornar uma grande figura política. Mas esse não era o objetivo de Jesus, e nós sabemos disso. Jesus veio inaugurar o reino de Deus, ele veio trazer o reino de Deus, ele estava pregando a mensagem do Evangelho, curando, expulsando o demônio, ensinando aquilo que ele queria ensinar. Mas acontece que num determinado momento, a pressão em cima de Jesus se tornou muito grande, e as pessoas começaram a armar algum jeito de calar a boca de Jesus, de fechar a boca de Jesus, para que ele não falasse mais, para que não existisse mais o risco dele se tornar uma figura política e se tornar muito poderoso. E nós sabemos o que aconteceu. Jesus foi traído por um de seus discípulos chamado Judas, e então Jesus é preso, é julgado, é condenado e é morto numa sexta-feira de Páscoa, aproximadamente às 3 horas da tarde. Os discípulos, eles tinham muita esperança em Jesus, porque eles olhavam para Jesus com um olhar de apaixonado. O judeu, ele tinha muita expectativa em Jesus. As pessoas que andavam, que seguiam, que acompanhavam, eles achavam que agora a história de Israel seria muito diferente. Mas de repente, numa sexta-feira de Páscoa, Jesus está ali, morto, crucificado. Então,
todo o plano, toda aquela expectativa, toda aquela ansiedade, toda aquela vontade de ver a nação de Israel se tornar uma grande potência, foi por água abaixo. Não existe mais. O que acontece agora, o fato é que Jesus está ali preso numa cruz e morto. Então toda aquela expectativa que algumas pessoas tinham de que Jesus viria e faria uma grande revolução, foi por água abaixo. Inclusive muitos discípulos ficaram muito deprimidos, extremamente frustrados. Porque alguns tinham deixado o emprego, alguns tinham tido grandes discussões com as esposas e falado, olha, nós precisamos seguir Jesus, agora nós vamos viver uma nova história, agora nós vamos viver uma nova fase. E debaixo de muita briga, debaixo de muitas discussões, eles iam seguir Jesus. Para quê? Para daqui a algum tempo Jesus está ali, morto, numa cruz, numa sexta-feira, 15h. Passa a noite de sexta-feira, eles recolhem o corpo de Jesus, colocam Jesus no sepulcro, tampam o sepulcro com uma pedra e deixam Jesus lá. Passa sexta-feira, passa sábado, passa domingo. Eles estavam em Jerusalém, Jesus estava em Jerusalém, e os discípulos ficavam olhando um para o outro e falando assim, olha, e agora? O que vamos fazer? O que nós vamos fazer? Porque a nossa esperança morreu. A nossa esperança está morta, Jesus está no sepulcro. Então, todos aqueles planos que nós viemos alimentando nos últimos anos, acabou, foi por água abaixo, não existe mais. O que faremos agora? E alguns, no domingo, que estavam em Jerusalém, Jerusalém ali é a capital, eles começaram a ir embora para suas casas, para as cidades do interior, novamente, indo embora de Jerusalém. A vida continua, a vida segue. Não dá para ficar chorando para sempre. A vida continua. E o texto diz que naquele dia de domingo, Jesus é morto na sexta, no domingo à tarde, existia 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para um povoado chamado Emaús, que ficava aproximadamente 11 quilômetros. E esses discípulos, eles conversavam e discutiam algumas coisas em relação ao que aconteceu. Até que, num determinado momento dessa caminhada, eles saindo de Jerusalém e indo para Emaús, Jesus aparece para eles. Só que eles não conhecem Jesus, porque Jesus aparece ressuscitado. E tudo indica que quando Jesus aparece ressuscitado, a sua aparência, a sua fisionomia, ela não é muito parecida com a fisionomia do Jesus antes de ser ressuscitado, é diferente. Provavelmente você, quando ressuscitar, não será tão parecido com o que você é hoje. Algumas pessoas que estão com peso acima do normal, ou que estão com peso abaixo do normal, talvez essas pessoas não terão mais esses dilemas quando o corpo for ressuscitado, porque o corpo ressuscitado será um corpo perfeito. Então, quando Jesus aparece ressuscitado para esses 2 discípulos, tristes, desanimados, que estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, eles não os conhecem.
E eles caminhando, e Jesus então pergunta a eles, fala, olha, sobre o que vocês têm conversado? E aí um deles dá uma resposta para Jesus. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceu ali? Será que você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Está todo mundo falando da morte de Jesus, está passando em todos os jornais, está todo mundo compartilhando aí, está todo mundo falando, todo mundo só fala disso, Jesus morreu. E então você vem e pergunta sobre o que nós estamos falando sobre isso. Então Jesus diz, mas que coisas? Sobre o que necessariamente? Quais são os detalhes que vocês estão falando? E eles começam a dizer. Eles começam a dizer que Jesus morreu e que já é domingo e acabou tudo, acabou o sonho, acabou os projetos, acabou tudo. E já é domingo, e como é domingo, está no momento de voltar a vida ao normal, está no momento de voltar as coisas como eram antes. Afinal de contas, vai ficar em Jerusalém fazendo o quê? Não tem mais nada lá, Jesus está morto. Vamos fazer as nossas coisas, vamos trabalhar, a gente precisa agora descansar nessa noite de domingo. Segunda-feira, vida normal. Acontece que um deles diz assim, olha, eu tenho que ser sincero com você, nós esperávamos que Jesus ia trazer redenção a Israel, e hoje já é o 3º dia desde que ele morreu. O que ele está dizendo aqui, ele está deixando claro aqui, os 2 homens, os 2 discípulos, que eles tinham uma profunda expectativa do que Jesus faria. Eles tinham uma profunda expectativa do que Jesus iria realizar, mas isso não aconteceu e já é domingo. Já é domingo. Isso é muito interessante, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, eles não tinham a mínima ideia de quem estava fazendo aquelas perguntas para eles, eles não sabiam que Jesus era aquele homem que estava conversando com eles ali. Mas acontece que um deles lembrou de um detalhe importante. Um deles falou assim, olha, nessa noite de domingo, algumas mulheres se levantaram, foram até o sepulcro e falaram que o corpo de Jesus não está mais lá e que alguns anjos falou que ele ressuscitou. Mas ninguém viu Jesus. Ninguém viu Jesus. Tem um comentário aí de que ele ressuscitou, mas ninguém viu Jesus. Eles falando isso para Jesus, mas eles não sabiam que aquele homem do lado deles era Jesus. Verso 25. Então Jesus dá uma resposta muito importante aqui. Ele diz assim, olha, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Então Jesus começa a ensinar desde Moisés e por todos os profetas, mostrando o que as Escrituras falavam sobre o Messias, falavam sobre ele. Porque esses homens, eles tinham uma visão muito pequena dos planos de Deus. Olha o que Jesus diz para eles, olha, como vocês custam a entender. Como vocês demoram a crer. Verso 25. Como você custa a entender. Como você custa para crer.
Isso é um detalhe muito importante para nós. É um detalhe muito importante porque nós achamos que os nossos planos têm que acontecer exatamente do jeito que a gente quer. A gente exclui Deus da história. Nós não gostamos que Deus coloque o dedo dele na história. Deixe que a gente pense, que a gente imagine, que a gente crie expectativa e que a história aconteça de acordo com a expectativa que nós temos criado. Mas Deus, Ele não faz isso, porque Deus é o Senhor da história. E Ele desenha a história do jeito que Ele quer e não do jeito que você quer. É do jeito que Ele quer. E os discípulos estão demorando para entender, estão demorando para crer. Entender e crer no quê? Em quê? De que Jesus é o Filho de Deus e de que Ele não pode ser vencido pela morte. De que Jesus, o Filho de Deus, Ele é a esperança aonde não há mais esperança. De que Jesus, o Filho de Deus, é a chuva no meio da sequidão. De que Jesus, o Filho de Deus, é o amor no meio de uma humanidade cheia de ódio. As pessoas estavam demorando para entender e demorando para crer que Jesus, o Filho de Deus, não estava morto. Não, que a morte não foi para terminar com os planos de Deus, pelo contrário, a morte de Jesus fazia parte do plano de Deus e era necessário que Ele morresse, para que através da morte dEle, eu e você pudéssemos ter a esperança e a certeza, pela fé em Cristo Jesus, que um dia o nosso corpo será ressuscitado. Que essa esperança, que essa experiência que Jesus teve, de ter o corpo ressuscitado, agora eu e você também poderemos ter ela. Eles estavam demorando, custando para entender e para crer nisso. Que agora você, que crê em Jesus, que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você que confia plenamente em Jesus, que entregou a sua vida a Jesus, por meio da morte dele na sexta-feira de Páscoa, você agora tem a oportunidade, o privilégio de sonhar com algo muito maior do que ter um reino terreno poderoso. Os judeus, os discípulos queriam ter uma história gloriosa, que Jesus fosse um grande líder de exército lá no primeiro século. Mas o plano de Deus era maior do que isso, porque o que Deus tinha para a humanidade não era levantar um grande líder momentâneo, um líder político. O que Deus tinha para a humanidade era dizer para todos que Ele está aberto a receber todo aquele que crer num reino eterno, num reino onde não haverá mais corrupção, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais mentira. Jesus agora está convidando, por meio da sua morte, na sexta-feira de Páscoa, todo aquele que nele crer, a viver um reino perfeito e eterno ao lado dele. Por isso que Jesus diz: olha, como vocês custam a entender e crer. E isso é muito verdade, porque ainda hoje tem pessoas que ainda não entendem. E Jesus não está dizendo isso para um incrédulo, Jesus está dizendo isso para um discípulo. Porque hoje tem na igreja do Senhor Jesus, tem pessoas
que tem dificuldade de crer, tem dificuldade de sonhar com essa experiência, tem dificuldade de sonhar com essa possibilidade, tem dificuldade de acreditar nisso que Jesus fez. E por isso Jesus está dizendo: como vocês custam a entender e crer. Como vocês custam. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus dizendo, Jesus respondendo. Meus irmãos, nós às vezes temos dificuldade de acompanhar os planos de Deus. Nós gostamos de acompanhar os nossos planos, mas os planos de Deus nós temos dificuldade. Esses discípulos, eles não estavam acompanhando, presta atenção nisso que eu vou falar. Jesus morre na sexta-feira, já era domingo. Onde estava a cabeça dos discípulos? Estava na sexta-feira ainda, mas já era domingo. Mas eles estavam na sexta-feira, eles ainda estavam reclamando, estavam murmurando, estavam chateados, estavam frustrados na sexta-feira. Mas os planos de Deus, eles não param, eles continuam. Então passou o sábado, passou o domingo, e já é domingo. Jesus já ressuscitou. O plano de Deus, ele continua, o plano de Deus é progressivo, o plano de Deus ele não para. Infelizmente tem pessoas que pararam em algum momento das suas vidas, pararam no passado, pararam há 2 anos atrás, pararam há 1 mês atrás, pararam há 10 anos atrás, pararam há 20 anos atrás e estão lá até hoje. E resumem toda a sua vida nisso que estão vivendo, nisso que viveu lá no passado. Pararam, estão ainda tristes, estão reclamando. Você chega para conversar e essa pessoa, ela não vai falar de domingo, ela vai falar de sexta-feira. Fala, você não sabe o que aconteceu sexta-feira? Você não sabe o que aconteceu comigo 10 anos atrás? Você não sabe o que aconteceu há 2 anos atrás? Eu ainda não superei isso. Eu ainda não passei por isso. Irmãos, é muito importante você confiar em Deus. Jesus, ele questiona esses 2 discípulos, ele diz, olha, como vocês custam a crer. Custam a crer que Deus é o Senhor da história. Como vocês custam a crer que Deus tem o controle de todas as coisas. Tem gente que por causa da pandemia, e não é sem motivo, está totalmente deprimido, totalmente acovardado, totalmente com medo, sem esperança nenhuma, porque olha para um político e não consegue ter esperança, olha para as medidas que as prefeituras têm tomado e não consegue ver esperança, olha para o prefeito e não consegue ter esperança, olha para o governador e não consegue ter esperança. Mas quem diz que é para você colocar esperança nessas pessoas? Como vocês custam a entender e como vocês custam a crer. Coloque a sua esperança no Cristo que ressuscitou e vive. Coloque a sua esperança no Cristo que é o Senhor da história. Coloque a sua esperança no Cristo que a morte não pôde vencer. Coloque a sua esperança no Cristo que está te mostrando, está te incentivando nessa noite de domingo a confiar nele como você nunca confiou. Confie em Jesus como você nunca confiou antes. Confie em Jesus como você nunca fez antes. Entregue a sua vida ao Senhor. Confesse o Senhor como seu Salvador. Confesse Jesus como o seu Senhor e Salvador. Peça para que Ele reine sobre você.
Entregue a sua vida. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Peça para que Ele te aceite. Ah, meus irmãos, como é triste ver pessoas que estão presas no passado. Como é triste ver pessoas que não conseguem pedir o discernimento de Deus para que possa viver a cada fase, a cada processo, a cada momento, entendendo que Deus não parou lá atrás. O agir de Deus continua, os planos de Deus continuam. O problema é que talvez você está parado lá atrás. Você estacionou lá atrás. Você ainda está parado na sexta-feira de Páscoa, quando na verdade Deus já está vivo. Jesus já está vivo no domingo. É como aquela velha música do Chico Buarque, da Carolina, que diz assim, tem um versinho na música que diz assim: e bem que mostrei a ela, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Todo mundo viu, mas a Carolina não viu. O tempo passou, as oportunidades passaram, a progressão da história está acontecendo, o agir de Deus dia após dia está acontecendo e você ainda está preso no passado. Essa é uma noite para você começar a viver aquilo que Deus tem para viver no momento certo. Esqueça de ficar preso no passado. Entenda o que está acontecendo, peça para Deus discernimento, para que Ele não venha dizer de você, olha, como você custa a entender, como você custa a crer. Aconteceu que num determinado momento, a conversa estava boa, os três estavam caminhando, e eles estavam chegando a Emaús, quando então Jesus fez como que ia passar direto, ele não ia parar, ele ia tocar direto a caminhada dele. Mas então os dois discípulos falaram: olha, rapaz, fique conosco aqui, está tarde já está escurecendo, é perigoso, fique com a gente. E Jesus ficou. Então eles tiveram uma refeição, e aí o texto diz que Jesus partiu o pão, e na hora que Jesus parte o pão, os olhos daqueles dois discípulos se abrem, e ali eles não veem um companheiro de caminhada, mas eles veem o Senhor dos Senhores. Ali eles não estão diante mais daquele colega de conversa, eles estão diante do Deus ressurreto, do Deus que ressuscitou, do Deus que governa todas as coisas. E na hora que os olhos deles se abrem, imediatamente Jesus some dali, Jesus desaparece daquele ambiente, eles não veem mais Jesus. Então eles retornam, eles saem de Emaús e retornam para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles ouvem alguns relatos de pessoas, discípulos, dizendo que viram Jesus, e eles imediatamente dizem: gente, eu tenho que dizer uma coisa para vocês também, nós dois aqui tivemos uma caminhada de 11 quilômetros, e ainda fizemos uma refeição com Jesus. Ele não está morto na sexta-feira de Páscoa, ele vive, ele ressuscitou. Isso é importante para os discípulos, para que eles então percebam que não adianta viver uma vida baseada na expectativa que eles têm, mas precisamos viver uma vida baseada nos propósitos de Deus, naquilo que Ele revelou em Sua palavra. E por isso, na noite de hoje, meus irmãos, eu quero que você acalme o seu coração. A palavra do Senhor vem para nós nessa noite como um pedido para que você pise um pouco no freio em relação à sua ansiedade, em relação às coisas que você percebe que está fora de controle,
em relação às coisas que você está com medo que aconteça, pise no freio, se acalme. Você tem as suas expectativas, você tem os seus medos, assim como aqueles 2 discípulos, eles estavam frustrados, com medo, e agora o que vai acontecer? Jesus morreu, acabou. Não acabou, não acabou, e eu sinto de Deus nessa noite, que tem gente que está assistindo essa pregação, e que o Espírito Santo está dizendo bem forte no coração, não acabou. O que Deus tem para você não acabou ainda. O que Deus tem para a sua vida não acabou ainda. Você só precisa parar de querer dominar tudo. Você só precisa parar de querer ser o Senhor de todas as coisas. Você só precisa parar de querer ser o controlador, controladora. E você precisa depositar a sua confiança absolutamente em Deus. Apenas em Deus. Então, na noite de hoje, que você possa olhar para o céu, olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sei que eu sou incrédulo, eu sei que eu demoro a entender algumas coisas, na maioria das vezes, mas eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar minha vida nas Tuas mãos. Eu quero confiar os meus planos para o futuro nas Tuas mãos. Eu quero confiar a minha família nas Tuas mãos. Porque eu sei que o Senhor não está dormindo. Eu sei que o Senhor não está no sepulcro, onde te colocaram numa noite de sexta-feira. O Senhor vive e governa todas as coisas, de geração em geração, pelos séculos dos séculos. Amém? Quero orar com você nessa noite. Se você puder, fechar os seus olhos aonde você está e fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por nos ensinar, por meio da experiência de outros discípulos, o quanto que nós somos incrédulos, o quanto que nós demoramos para entender a Tua mensagem, a Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor sempre nos ensina. Eu te agradeço porque o Senhor não desiste de nós. Eu te agradeço, ó Pai. E eu peço para que o Senhor coloque confiança no coração dos meus irmãos, que eles parem de querer controlar todas as coisas, que eles tirem a confiança de político, de governadores, de presidente, de prefeitos, de vereadores, e que eles coloquem a confiança no Senhor, porque o Senhor governa, o Senhor reina, e o Senhor sabe exatamente o que faz, por mais trágico que pareça no momento, o Senhor sabe o que faz. Senhor, nos ajude a confiar, mesmo sem entender, que nós possamos confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Deus abençoe você, tenha uma excelente noite de domingo, faça uma boa oração ao nosso Senhor antes de você dormir, entregue a sua família, entregue a sua semana ao Senhor, e que você possa ter aí dias abençoados, tá bom? Se Deus quiser, semana que vem nós estaremos transmitindo mais um culto. Deus abençoe e até mais.